Muito bem, então vamos lá para mais um vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo aí do $1.000 a 1 milhão. Eu ainda não coloquei os $1.000 para negociar, porque ainda tinha ficado um saldo ali do ano passado e eu estava utilizando esse saldo até o que eu faça a transferência das ações que eu tenho para cair na minha conta, daí sim eu transferi para a corretora e começar a negociar com os $1.000. Eu vou fazer aqui mostrar aqui o que aconteceu nesses últimos dias da operação. Aqui todo o histórico a partir desse ano. Então eu tive algumas boas operações e agora por último eu tive umas operações que eu não fui feliz, até um pouquinho mais alavancado, buscando aí equilibrar um pouco a conta. E não foi o que aconteceu, né? Acabei levando o stop aqui e vou mostrar aqui o que aconteceu. Então, o saldo até agora aqui do valor que eu tinha na conta de negociação, né? Menos $58 nesse mês de janeiro. Não terminou o mês ainda, então, mas passo para o lado negativo. Aqui eu tenho duas operações abertas ainda. Operação aberta no índice brasileiro e operação aberta ainda que eu deixei no petróleo. Até que chegou a dar um movimento aqui favorável, mas logo ele retornou. Deixa eu colocar aqui no diário aqui. Então a linha verde aqui é a linha de entrada. E ele até chegou a passar um pouco aqui para cima. A saída eu coloquei mais acima lá, então caso chegue lá o preço no petróleo, é para sair ali com $73. E tem o swap aqui que está sendo positivo, por isso que eu estou posicionado há muito tempo nessa operação e com um lote bem pequeno, então teoricamente com saldo em conta não afeta a conta. Óbvio que com o saldo que eu tenho agora de $96,37, que é o que ficou, isso já pode passar um pouquinho ser preocupante caso o preço venha para baixo, o preço do petróleo. E eu estou aberto aqui com um lote no índice brasileiro, está negativo, aqui o swap negativo. E aqui o índice, a minha entrada foi de compra. Porém, até o meu alvo nem é tão longo, tá marcado aqui para 1.000 pontos a partir da entrada, é $18,60. Só que tem uma situação que eu estava vendo aqui o gráfico agora, que o índice aqui, ó, americano, ele abriu com baita gap de baixa. E esse gap de baixa aqui pode ser que reflita aí no índice brasileiro amanhã na abertura. Eu espero que não, que seja ao contrário, que leve o meu preço acima para eu poder sair bem nessa operação do índice brasileiro. E outra coisa que eu quero mostrar aqui, ó, que eu tinha feito uma venda aqui nessa região e eu não tinha colocado o stop de $10 porque eu estava viajando. Então eu voltei de viagem faz alguns dias, fazem 2 dias que eu voltei de viagem e eu estava operando enquanto viajava ou buscando fazer as operações enquanto viajava. Como eu estava indo na casa de parentes e alguns eu não conhecia ainda, então foi um pouco difícil de eu manejar as operações e o local também. Mas em todo lugar que eu estava tinha internet, então se organizando dá para fazer as operações, dá para acompanhar o mercado e o intuito era poder aproveitar da viagem também. Então, testando essa situação onde eu posso viajar e operar ao mesmo tempo, isso foi muito bom. Porém, o resultado assim não foi tão positivo, porque enquanto eu viajava também de volta, tive alguns problemas aí com o carro, de aquecimento e tal, e enquanto tinha a operação aberta, eu já estava acompanhando o mercado, então foi um pouco frustrante ali, mas enfim. E o que eu quero mostrar aqui, ó, é que eu fiz a venda e eu não tinha colocado stop na operação. Obviamente, se eu tivesse colocado o stop dos $10, teria sido estopado. E deixei o
ativo aberto para que houvesse uma correção e viesse o preço a favor, né? E aqui nesse candle de 4 horas aqui, ele quase pegou o meu alvo, porque estava um pouquinho mais abaixo aqui. E infelizmente no próximo candle aqui ele foi até lá em cima, e como eu não tinha saldo suficiente, porque já estava puxando a margem, estava com 3 operações abertas ao mesmo tempo, e ele acabou aí saindo e me tirando lá da operação. E claro, manteve as outras operações abertas aqui e me tirou aqui dessa operação com um prejuízo bem alto ali, 84 dólares, é isso? 83 dólares. E para minha surpresa, o mercado abriu hoje aqui com baita gap de baixa, certo? E tá pagando aqui 100 dólares pelo menos aqui, da distância de que estava de lá de cima até aqui, da minha entrada de venda até aqui, pelo menos uns 100 dólares, porque teria pulado a minha ordem de stop, né? Mas enfim, o fato é que a gente tem que negociar e ver o que de fato aconteceu. O que está acontecendo? O fato é que eu fiquei negativo nessas operações, alavanquei um pouco mais para poder tentar equilibrar as operações que eu fiz, e o fato é que eu fiquei negativo. E nos trades é assim que vai acontecer, eu tenho que entender isso, eu já entendi isso já, que a probabilidade é essa, eu tenho que operar de acordo com a probabilidade e fechar positivo nos números de operações. Com um pequeno saldo que eu tinha em conta, não poderia estar alavancando tanto, então eu acabei arriscando um pouco mais do que deveria. Então a minha conta agora ela diminuiu bastante. Eu até pensava se eu poderia continuar operando ainda assim com esse pequeno saldo até chegar nos 1.000 dólares. De repente eu nem precisaria fazer um depósito dos 1.000 dólares ali. Me passou isso na cabeça. E até então não é o fato, né? O fato é que eu fui estopado em algumas operações e o saldo agora, até o momento, né, dia 18 de janeiro aqui, com o saldo que eu tinha em conta, que era um pouco mais de 100 dólares, agora eu estou 58 dólares negativo. Então eu consegui fazer algumas operações, mesmo com pouco dinheiro aqui na conta, eu ainda consegui abrir algumas operações e ter até então um resultado interessante, né? Mas não é sempre que a gente vai conseguir acertar a mão. E aí teve aqui alguns poucos resultados negativos, porém bem negativo, 83,70, e aqui no HK também 59,60, porque eu deixei aberto a operação pensando que o preço ele ia se corrigir e ia chegar a um pouco ao meu favor. Então, por não ter um saldo suficiente na conta, acabei sendo estopado. Esse aqui eu coloquei manual, o 59,96 no HK. E no índice aqui americano, o HK, que é o índice da China, né? E o índice aqui Dow Jones, americano, ele zerou, o índice americano ele zerou por falta de margem, e o índice chinês aqui zerou porque eu tinha colocado um stop lá por segurança, né? Enfim, teve algumas operações positivas e até bem positivas. A primeira mesmo foi muito bem. E somando tudo, 58 dólares negativo ainda. Tem algumas operações abertas, esperar o mercado abrir amanhã para ver como é que vai ser. De repente até o índice, eu não sei para qual lado vai, a gente só vai saber amanhã quando abrir, eu só vou saber amanhã quando abrir. E se for positivo, de repente consigo sair lá com os 18 dólares positivo, se caso abre para cima e alcance lá o meu take, né? O take profit, que é o meu alvo. E aí eu passo para um pouquinho mais de 100 dólares aqui na operação, ou então abre para baixo, eu perco a margem e acabo sendo estopado pela corretora. E tá tudo bem, porque é o dinheiro que tinha restado do ano passado. E agora, nesse ano aí, eu vou fazer ainda o depósito para poder continuar as operações e manter aqui esse diário de trade para acompanhar aqui o desenvolvimento no mercado. Então, o vídeo de hoje é isso, para não estender muito, quase 10 minutos aí. Até o próximo vídeo. Valeu!